Olá, sou Nayane Brito, aluna do 4º período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, e nessa videoaula vamos falar um pouco da obra de Marina Colasanti, uma das mais premiadas escritoras da literatura brasileira. Uma das características marcantes de Colasanti é tratar de temas universais com uma linguagem acessível, abordando questões complexas em um texto enxuto, porém preciso. A autora se destacou no cenário da literatura infanto-juvenil com a publicação da obra Uma Ideia Toda Azul, no ano de 1979. Esta obra foi ganhadora de 2 grandes prêmios, o Grande Prêmio da Crítica e o Mais Jovem. O livro contém 10 contos, com personagens e cenários que remetem ao mundo de magia e encantamento. Suas ilustrações e estilografura nos remete a um período medieval, por onde passeia a fantasia do livro. Como podemos observar, é um livro pequeno, com textos curtos, mas de uma leitura bastante agradável. Convido a todos para dar uma volta nos pequenos contos deste livro. Vamos lá? O Último Rei. Trata-se da história de um rei, o último da dinastia mongol. Ele jamais havia saído de sua fortaleza e conhecia o mundo pelas experiências vividas pelo vento, ou seja, as experiências que ele lhe contava. Certo dia, o vento conhece o mar e traz para o rei a novidade do canto da sereia. O rei, encantado com o que ouvia, resolve ir em busca do oceano. No conto, além do bastidor, trata-se de uma narrativa com muitas descrições de como e o que a menina abordava, e logo após isso entrava no bastidor, experienciando as cenas. Um dia, a irmã mais velha, encantada com a cena que via da menina agarrada com uma garça que ela acabara de bordar, resolve bordar o que faltava e cortar a linha que ligava o mundo real da menina com o mundo mágico do bastidor. A menina então fica presa lá para sempre. Por 2 asas de veludo, narra a história de uma princesa que persegue e coleciona borboletas, que não se contentava das que tinha na caixinha. Queria mais e vivia a caçar no palácio. Andava pelo bosque à procura das borboletas e nada. Numa noite escura, uma imensa borboleta negra, voando lenta no azul da imensidão que se apagava, a princesa correu querendo apanhá-la. Tropeçou numa pedra e caiu, e nada ouviu, só o silêncio da noite. A princesa sonha com as borboletas, viaja com elas nos sonhos. No outro dia, voltava a caçar as borboletas e passava dia e noite sem nada acontecer. Certa noite, o vento soprou, e no vento da noite veio a borboleta preta. A borboleta é um cisne, e eis que ela também se torna um cisne, e juntos deslizam lado a lado no lago. Um espinho de marfim narra a história de amor entre uma princesa e um unicórnio. Durante muito tempo, o unicórnio observou a princesa. Todas as manhãs ele olhava a janela do quarto por onde a princesa vinha cumprimentar o dia. Quando o pezinho da princesa pisava no degrau da escadaria, o unicórnio fugia para a floresta escura. A complicação se dá quando o pai da princesa avista o animal e o quer. Como não consegue, se entristece profundamente. A princesa então promete ao pai que trará o unicórnio, mas para isso ele deveria aguardar 3 luas. A princesa consegue capturá-lo com a rede feita dos fios de seu cabelo. O unicórnio que amava a princesa não ofereceu resistência. Passando 3 luas, a princesa cumpria a palavra que havia dado ao pai e captura o unicórnio. Uma Ideia Toda Azul. Conto que tem o mesmo nome da obra. Narra a história de um rei que tinha uma ideia e não queria contá-la aos ministros. Passeou com ela pelos jardins, correu com ela por todos os cantos, brincou com ela entre os pensamentos e encontrou-a com igual alegria. Linda ideia azul. O tempo correu anos. Ideias o rei não teve mais. Nem sentia falta, pois vivia muito ocupado em governar. Envelhecia diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas se sentia triste e só. Na cama de marfim, a ideia dorme azul como antigamente, quando jovem. O rei já não é mais o mesmo. Dorme na sala do sono e fecha para sempre a porta, deixando a ideia adormecida. Na primeira coça que disparou, errou, e na segunda coça acertou e beijou. E a terceira fugiu no coração de um jovem. Ela está entre as folhas do verde ó. É com essa canção popular da Idade Média que o conto se inicia. O príncipe saiu para caçar quando vê uma figura metade mulher e metade corça. A mulher ele queria para amar, a corça queria para matar.
Para se casar, chamou o melhor feiticeiro do reino, a fim de torná-la mulher. Ela também o amava e chamou a rainha das costas para dar-lhe 4 patas ágeis e um belo pelo. Mas não falavam a mesma língua e não se entendiam. Ela chorou, e nesse dia ele pensou que ela queria ser mulher. O príncipe chamou o feiticeiro, e quando a corça mulher acordou, não era mais a corça, e tinha pernas, só não tinha palavras. Aprendeu a andar e fugiu do castelo. No conto, Fio Após Fio, narra a disputa entre 2 irmãs que se empenhavam em terminar o bordado do manto de seda branca para a grande apresentação na corte real. Gloxinha nunca estava contente com seu bordado e o iniciava novamente. Já Nemésia conseguia avançar cada vez mais com seu bordado. Gloxinha, com receio da irmã finalizar o bordado, tece em vez de flores uma palavra mágica que transforma a irmã em aranha. Com a metamorfose de Nemésia, Gloxinha termina o bordado do manto de seda. Porém, quando pensa em se apresentar à corte real, percebe que está presa nas teias de Nemésia e não sai para lugar nenhum. E assim a corte a esquecia para sempre. O conto A Primeira Só narra a história de um rei que tinha uma filha, a qual era sozinha sem amigas para brincar. Não aguentando mais a tristeza da sua filha, entre soluços, o rei ordenou ao carpinteiro do reino que fizesse o maior espelho e o colocasse aos pés da cama da filha. Quando a princesa acordou, ficou maravilhada com a amiga, que na verdade era o seu reflexo no espelho. Ela brinca e interage com a amiga, joga a bola até que escorrega sem perceber e quebra o espelho, fragmentando a amiga em pedaços pequenos. Assim, ver uma imagem completa é impossível. Se vê apenas um nariz, uma boca, um olho. Quando o espelho se reduz a pó, a princesa sai correndo pelo bosque em busca de sua identidade. Então, encontra um lago no qual vê sua imagem. Quando entra na água, acaba sumindo dentro do lago. 7 anos e mais 7 narra a história de um rei que tinha uma única filha e gostava demais dela. E a filha também o amava muito. Até que um dia a princesa conheceu um príncipe e gostou dele mais do que qualquer outro. Quando o pai percebeu que o príncipe tomava seu lugar, tratou logo de achar que ele não servia para sua filha. Solicitou à fada madrinha da menina que colocasse a filha para dormir. Assim ela se esquecia do príncipe. Quando o jovem soube disso, também quis dormir. Nenhum se esqueceu do outro. Eles sonhavam que estavam juntos, que se casavam, que tiveram muitos filhos e eram felizes para o resto da vida. As Notícias e o Mel narra a história do rei que ficou surdo do ouvido direito e chama um amigo da floresta, o gnomo, para repetir somente notícias boas no outro ouvido. Ele e o rei constroem uma amizade em que, aos poucos, o gnomo começa a poupar sua majestade das más notícias, inventando só boas dentro do ouvido real. O rei, sempre escolhendo assuntos bons, com o tempo pediu ao gnomo que tapasse com cera seu ouvido definitivamente, desligando-se assim do trono real. E com isso o rei prefere isolar-se, permanecendo no seu mundo interior. Como podemos perceber, na obra Uma Ideia Toda Azul traz uma ideia inovadora, por se tratar de textos curtos, valorizando o fantástico e pelos desfechos de seus contos diferentes dos tradicionais. A presença de simbologia, especialmente nas relações afetivas dos personagens. A obra enfatiza e cria novo significado aos contos de fadas modernos, deixando a linguagem cada vez mais expressiva e mais criativa para as crianças. Oi, sou Esterli Silva, aluna do 4º período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão e vou dar continuidade à videoaula apresentando mais uma obra de Marina Colasanti. No conto A Moça Tecelã, publicado em 2000, o leitor é convidado a viajar por um mundo de fantasias, onde a moça, com sua máquina de tear, é capaz de construir elementos da natureza e dar vida aos seres ao tecer um marido de carne e ossos. Vamos conhecer um pouco desse maravilhoso conto? Em um conto, A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, é um conto de fadas moderno, que narra o dia a dia de uma moça que tece. Nada lhe falta, passa seus dias a tecer com cuidado e amor. E que exerce, a moça usa o tear para expressar seus sentimentos através das cores, das linhas. A moça tece a vida, seus humores, é feliz em seu ofício e tece tudo que sua imaginação permitir.
Os dias passam e nada lhe falta, porque tece tudo o que necessita, o leite, o peixe. Porém, chega um tempo em que começa a se sentir sozinha e começa a sentir falta de uma companhia, de um marido ao seu lado. Imediatamente começa a tecer um marido imaginário, com quem sonha. Com cuidados, ela escolhe os fios mais bonitos e delicados. Inicia uma grande obra. O marido imaginário ganha chapéu, rosto bem desenhados e um belo par de sapatos bem engraxados. Terminando a obra, a porta se abre e surge o marido esperado. Ela foi muito feliz por algum tempo. Porém, os propósitos do seu amado eram diferentes aos seus. Ao invés de filhos, ele queria casa maior e mais bonita, e logo exigiu que ela, a esposa, começasse a tecê-la. Então, terminando a casa, o marido quis um palácio, com arremates de prata. Com tanto trabalho, a moça nem tinha tempo de ver a luz do dia. Quando o palácio ficou pronto, o marido exigiu uma torre bem alta para que a moça lá ficasse. E exigiu que esse ofício de tecer lá encerrada. Na torre, a moça se entristeceu. Seus pensamentos se voltaram ao passado, para a casa e para todas as coisas boas que um dia teve. Chegando a noite, a moça resolve destecer o marido e puxa o primeiro fio, e antes que ele acorde, já estava destecido. A moça, tecelã, volta para sua vida simples e feliz de tecer com a simplicidade e alegria de seus sonhos de toda mulher. Bem, em A Moça Tecelã, como vimos, palavras e traços, tapeçarias entrelaçam para levar o leitor à narrativa, traz à tona a atmosfera dos contos de fada. A protagonista, a tecer o seu próprio destino, experimenta a liberdade e a própria identidade. Busca concretizar os seus desejos e sonhos. O conto fala, da independência da mulher, e Marina Colasanti experimenta essa independência em seu processo de criação ao revistar o conto clássico em sua estrutura e tema, e ao transformá-lo em conto de fadas da atualidade com novas abordagens das situações de vida, das crenças, dos conceitos, imprimindo assim um olhar moderno e com um novo sentido, com uma linguagem literária de excelente qualidade para as questões da vida. A Moça Tecelã é uma oportunidade de colocar a criança em contato com a linguagem poética, repleta de sentidos figurados do mais alto valor estético, principalmente metáforas. A obra apresenta para a criança um olhar atual para as questões como o amor, justiça e o papel da mulher, na nossa sociedade. Assim, o livro permite trabalhar toda a construção de sentidos a partir de imagens verbais, trabalhar o universo mágico criado por Marina Colasanti. A criança é atraída pela fantasia, pelo aspecto fantástico da história e também por uma identificação com seu próprio universo. São histórias maravilhosas porque Contos Maravilhosos é o nome técnico que se dá aos contos de fada. E esses contos, uma das exigências desses contos, desse tipo de narrativa, é que ele sirva para qualquer idade. São textos verticais, são textos que podem ter variantes de leitura infinitas e que, portanto, se adaptam a qualquer idade. São textos que estão ligados
historicamente e pelo seu próprio gênero, a essência do ser humano, que estão ligados aos sentimentos mais fundos: o amor, o ciúme, a inveja, o medo, a morte. Eu adoro escrever sobre a morte. Tem vários contos sobre a morte. É muito difícil lidar com essa senhora, porque a gente fica sufocado depois, ou comovido, fica muito tocado. Mas eu tenho alguns contos com a morte que me dão grande satisfação. É isso, é o diálogo do hoje e do antes, do hoje e do amanhã, do hoje aqui e do hoje em todo lugar. São contos de muitos significados e para qualquer idade, certamente. Então, tanto Uma Ideia Toda Azul como A Moça Tecelã se enquadram no que Lúcia Góes chama de objeto novo. Com narrativas estimulantes, as obras de Marina Colaçante faz com que as crianças busquem sua própria identidade, levando-as a refletir sobre temas como o amor, a morte, sobre o empoderamento feminino. As obras de Marina Colaçante, elas fogem do pedagógico, do caráter pedagógico. Elas não têm moral, nem muito menos querem ditar regras. Elas trabalham com o lúdico. Elas fazem as crianças procurar sua própria identidade, levando-as a questionar sobre o seu papel na sociedade, levando o questionamento do que se está lendo, proporcionando à criança um olhar de descoberta. Então a nossa videoaula fica por aqui. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Tchau!